Gratidão profunda a Ailton, Jutaí, Orlando, e os nossos net espectadores, que são a causa do nosso existir. É uma alegria muito grande poder falar dos ensinos de Jesus e, em especial, da caridade como entendia ele mesmo. Nós costumamos dizer, a partir do capítulo 17, o item 7, que trata-se do dever. O dever é a lei da vida. E, ao mesmo tempo, na Revista Espírita com Allan Kardec, e a caridade é a alma do Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E o dever reflete na prática todas as virtudes, conforme está no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, ao mesmo tempo, na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec interroga ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, também narra: o bem de todos é o eterno princípio. Mas, buscando compreender a benevolência, que é tudo quanto fazemos visando a nossa promoção, incluindo o contexto onde morejamos, ou seja, o bem de todos, qualquer coisa que almejarmos fazer, precisamos consultar a nossa consciência e, principalmente, questionar ao próprio Cristo: o que farias tu se estivesse em nosso lugar? A indulgência jamais se interessa pelas falhas dos outros. Então, ela tem sempre uma oportunidade de acolhimento, conforme está no Evangelho. Ela atrai, ao mesmo tempo ela acalma e reergue quem se equivocou. E o perdão das ofensas. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 70 vezes 7 vezes, ou seja, até conseguirmos chegar a um estágio como Chico Xavier: eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender. Ou como Mahatma Gandhi: não perdoo porque ninguém me ofende. E quando falamos de caridade, e conforme também definiu Kardec, dividindo-a em duas dimensões: a caridade benevolente e a caridade beneficente. Sabendo que poucos teriam a oportunidade de fazer a caridade beneficente, mas todos teriam a oportunidade de praticar a caridade benevolente. Até porque tudo o que fizermos aos nossos irmãos é a nós mesmos que estamos fazendo. Porque tudo que a vida coloca fora, conforme o filme O Mensageiro da Paz, quando Joana de Andes fala para Divaldo: talvez, quando você partir desta vida, verá que esse mundo, as pessoas, as coisas, só fora vistos por você deste modo. E a luta nunca foi entre você e o outro. Sempre foi entre você e você mesmo. Seja a caridade benevolente, quando Emmanuel assim nos interroga: qual o seu estoque, ou qual o estoque dos seus sentimentos? Tanto da benevolência, da indulgência, da misericórdia e de tantas outras, porque o dever reflete na prática todas as virtudes. E a fé é mãe de todas elas. Então, quando lemos sobre a beneficência em Gotas de Paz com o Espírito Carlos, ele narra que a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão,
e o enfermo a curar-se a si mesmo. Para Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, a autora assim sintetiza: a caridade é um processo de autoiluminação. É a salvação do ser dele próprio. Porque toda violência praticada contra o semelhante, segundo Dias da Cruz por Chico Xavier, é dilaceração na própria alma. E conforme um dos itens do nosso segundo livro, A Vida é o Espelho da Alma, com mais de 20 autores, encontramos as mesmas informações, só mudando o modo de expressá-las. Tudo que vemos fora e julgamos é o que ainda não corrigimos dentro. A ponto de Andrei Moreira, em sua obra, dizer: quando julgamos o outro, estamos assinando a nossa confissão. E Emmanuel, na obra Roteiro, melhor, na obra Pensamento e Vida, ele narra assim: quando condenamos, quando julgamos, quando criticamos o outro, nós estamos gravando nos tecidos mais sutis de nossa alma para mais tarde passar pelas mesmas situações que agora reprovamos. E em Roteiro, quando pensamos, quando sentimos e quando verbalizamos o que pensamos e sentimos, estamos transferindo para dentro de quem nos ouve parte do nosso espírito. Ou seja, 3 coisas precisamos considerar em Deus, a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a incomparável onipotência. Então, tudo que acontece, acontece por sua permissão. E ele está na cena. E se quisermos mudar o cenário, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele não interfere, porque ele criou leis antes da própria criação. Ele estabeleceu normas. Então, se ele alterar a lei a pedido de alguém, vai desarmonizar todo o universo. E tudo que acontece visa sempre o bem do conjunto. A ponto de Allan Kardec afirmar em Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ainda lembrando Jesus, com o mesmo peso que medirdes, será medido. E no nosso caso, muitos de nós nascemos no berço espírita, tendo o dever como lei da vida, que representa na prática todas as virtudes, o exercício de todas elas, e ao mesmo tempo a caridade como a alma do espiritismo, e ela, como a entendia Jesus, inicia por benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Partindo desse princípio, se olharmos para fora e observarmos detidamente, conforme Miramês, estamos olhando para nós mesmos em todas as nossas etapas evolutivas. E qualquer coisa que julgarmos, a vida, os seres, todas as suas expressões, estamos julgando a lei. E antes, o seu próprio Criador, o próprio Deus. Então, se a suprema sabedoria criou algo perfeito, a lei, que tudo rege, que nós chamamos de evangelho, como força, como vitalidade, o mesmo evangelho, a matéria-prima, o princípio inteligente do universo,
e a resultante da ação da lei sobre a matéria-prima, a vida. E não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, sem parte alguma. Considerando consciência, vista de fora, quantidade de experiências. E o nível de consciência, ou a expressão da mesma, chamamos de inteligência. Uma, o ser espiritual. Outra, o ser moral. Uma coisa é a quantidade de experiências que já angariamos. Outra é o que eu já consigo fazer usando neste meio onde nós estamos encarnados, a inteligência, a individualidade moral, para fazer algo de conformidade com a nossa consciência. Porque da mesma forma que na questão 614 da obra O Livro dos Espíritos, lembra-nos, a lei natural é a lei de Deus. Somos felizes quando a obedecemos e infelizes quando a malversamos. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. E tanto o Espírito Hamed quanto Emmanuel, o que está gravado em nossa consciência é o que já discernimos e aplicamos da lei, em nosso próprio espírito, conforme nos lembra Emmanuel. O Evangelho, que é a lei em nós, não está aqui nem acolá, mas é em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E o Evangelho para Joana de Ângeles, Emmanuel na obra Irmão na lição Renúncia, Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. Evangelho é força, vitalidade e vida. Se a fé é mãe de todas as virtudes, e a sua primeira filha é a oração, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, ela é mãe da esperança, que para Joana de Ângeles representa a doce presença do amor, que para a autora, antes do amor não existia criação. Então, a esperança representa as diretivas ou as diretrizes e, ao mesmo tempo, a matéria-prima, porque o amor é a substância que gera e nutre e lei que organiza e mantém. E, ao mesmo tempo, vem na sequência a caridade. Fé, esperança e caridade. E não é surpresa para quem estuda obras como Pelos Caminhos de Jesus, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco, no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia. 3 entidades de alta hierarquia apresentam-se para Jesus. A primeira é dizendo: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: eu sou a esperança. A terceira: eu sou a caridade. Não seria também difícil, quando estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, as últimas mensagens é do Espírito Caritas. E num dado momento, dependendo da tradução, ele próprio afirma: eu sou a caridade. Então, quando nós entendemos com Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, a caridade é a sublimação da personalidade. E para Joana de Ângeles, a autoiluminação. Para Emmanuel, a autossublimação. É a libertação das nossas próprias perturbações, porque se eu estou me autoiluminando, brilhe vossa luz, disse-nos Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, sois deuses, brilhe vossa luz, para que, em vendo vossas obras, glorifique o nosso Pai que está nos céus.
Então, refletindo acerca da verdadeira caridade, que segundo Emmanuel na obra Luz no Caminho, numa lição chamada Dever e Caridade. Dar o pão a quem tem fome é dever. Ensinar o outro a ganhar o próprio pão é caridade. Dar o pano, a roupa, o que sobra do nosso armário é dever. Vestir o outro com novas ideias à luz do exemplo pessoal é caridade. E para Joana de Ângeles, sintetizando a 10ª lei moral do Livro dos Espíritos, que foi sugerida por Allan Kardec, segundo a autora, a lei de amor, justiça e caridade é a síntese da lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. E a autora, na obra No Rumo da Felicidade, assim sintetiza: o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. O amor nos dá a possibilidade de compreender a situação. A justiça, a função de corrigir pelo exemplo de quem levará a mensagem. E a caridade como um processo de iluminação da consciência que, ora, passa pelas provações, às vezes com pouco discernimento. De modo que, se a lei é perfeita, e se hoje julgamos e agimos, porque Ailton, Jutaí e Orlando, eu já li tantas vezes o Evangelho que praticamente o decorei de capa a capa. Mas não tinha observado ainda a gravidade do que consta no item 13. Começa no 11:12, falando do Evangelho, Novo Testamento, e depois no item 13. Então, no segundo parágrafo, já que no primeiro ele fala: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Já começa aí. E no segundo parágrafo está assim: a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por 2 motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. O último, que é desacreditar a pessoa que estamos criticando, Kardec assim anota: esse último motivo nunca tem desculpa, se o fizermos. É o não sair de lá enquanto não pagar o último ceitil, ou seja, enquanto não recolocarmos tudo que tiramos do lugar. E ele prossegue: então, esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável em certos casos, torna-se até mesmo um dever, e não esquecemos o que é dever, se disso resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. E ele faz uma interrogação: aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Ou seja, na sequência ele mostra: eu posso censurar, no primeiro caso, já que o último nem cogita a possibilidade, desde que eu esteja vivenciando, eu tenha moral naquilo que eu vou pedir que o outro faça, eu já tenho que ser o exemplo para ele.
E a intenção é resgatar o pecador e não dizimá-lo, que é o caso do último ou do segundo item. Então, todas as vezes que formos censurar algo sem compreender que a lei é perfeita, Deus é onipresente, está na cena, e também onipotente, se algo encontrarmos de equívoco na sua obra e na sua lei, basta nos apresentar e o convencê-lo do contrário, com certeza ele vai mudar a lei e a obra. Só que não há possibilidade porque a lei e a obra são perfeitas. Então, na oportunidade com Jesus, quando ele pede, ore pelos que vos perseguem e calunia. E a Amélia Rodrigues esclarece o porquê disso. A oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Então, orar pelos que nos perseguem e calunia, nós estamos nos defendendo por dentro e nos imunizando por fora. Faça o bem a quem te deseja o mal. Dê a outra face. Ante a calúnia, a oração. Ante a maledicência e a maldade, a outra face. E ame quem te odeia. É fácil? Parece que sim, mas veja como não é tão difícil. A primeira, eu vou fazer um exame de consciência. E como Chico Xavier tinha uma cadernetinha, quando alguém lhe caluniava, ele anotava, para fazer esse exame, tal como Santo Agostinho o fizera, conforme está grafado na questão 919A do Livro dos Espíritos. Ao final do dia, ele interrogava a si mesmo: o que a pessoa diz? E, enquadrando-se na calúnia, eu sou o que ela está dizendo? Se sou, eu agradeço por lembrar-me do que preciso corrigir. Se não sou, eu oro por ela, porque já venci em mim e a minha consciência está em paz. Ofertar a outra face diante de qualquer situação, se a atitude for norteada pelo orgulho, eu oferto a humildade. Se pela intolerância, o entendimento. Se for a dúvida, a fé. Se for o ódio, o amor e assim por diante. E o terceiro, que seria mais complexo, amar quem nos odeia. E o Evangelho fala, amar quem nos odeia é não devolver na mesma medida o ódio que alguém nos endereçou. Só de não desejar a mesma coisa para o próximo. O enfermo que ora nos odeia, já estamos de alguma forma amando. Então é possível começar pela oração, depois ofertar a outra face e, por fim, desejar o bem, porque é benevolência com todos. Ele não disse com esse ou com aquele, com todos. E lembra mais de uma vez, a indulgência jamais se interessa em apontar os defeitos dos outros, mas sempre preocupa em resgatar o pecador. E o perdão é dar ao outro a oportunidade da reparação. Com o primeiro, benevolência. Eu apresento um plano de promoção para quem se equivocou. A segunda, eu acolho, eu acalmo e reergo à luz dos meus exemplos. E o terceiro, permito que ele recomece, tente quantas vezes for necessário, até reconciliar consigo mesmo, porque Joana de Ângeles fala que nós estamos aqui não para reconciliar com os outros. Estamos aqui para reconciliarmos-nos conosco mesmo.
Paz profunda, amor e luz. Obrigado, Sebastião, pelas profundas reflexões. Eu vou passar aí para a Jutaí fazer as suas colocações. E na medida, a gente vai aí pedindo ao pessoal do chat que também interaja, nos ajude a fazer o programa, tá bom? Então, Jutaí, tem alguma questão? Com certeza sempre tem, né, Jutaí? O áudio. Eu tenho várias questões. O problema é que a gente sabe que o tempo é limitado. E aí eu estava aqui tentando escolher qual é a questão que eu vou colocar para Sebastião. Mas eu sempre que falo e que ouço de caridade, eu me lembro de um símbolo muito importante, que é o bom samaritano, citado inclusive aqui. E assim, o bom samaritano, Sebastião, talvez seja uma interpretação minha, e é importante a gente discutir por isso, ele é colocado, no meu entender, para colocar, na verdade, a importância do ato caridoso, muito acima, inclusive, dos possíveis vícios morais que nós possamos ter, né? E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Essa interpretação diante da parábola do bom samaritano, de que o que importa fundamentalmente nesse momento nosso espiritual, né, no nosso processo evolutivo, o que nos importa mais efetivamente é sermos capazes de sermos solidários à dor do outro, ou a gente tem que dar muita importância ainda às nossas viciações morais, principalmente aos vícios ligados aos nossos sentidos, né? Tipo o vício com o álcool, o vício com a droga, o vício com a jogatina, com relação a sexo. Isso tudo seria, de certa forma, secundário em relação à capacidade de você amar e ser solidário ao próximo? Com certeza, porque quando analisamos a vida de Chico Xavier, testificamos isso na prática. Porque a primeira coisa, quem eu estou assistindo? Num dado momento, Jesus falou, tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E depois ele lembrou, tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, estive nu e me vestisse, e assim sucessivamente. Então, diante da situação, tem um sentimento que me chama muita atenção, uma virtude, que é a piedade. A função da piedade é nos mostrar essa necessidade, este ser que necessita do auxílio. Ela nos comove e nos transporta para dentro do assistido. A compaixão são luzes potentes para quem tem a piedade neste nível, para enxergar no outro o que ele próprio não enxerga para sair da situação por conta do desespero das provações. Porque, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, para ser mais exato, seu instrutor Alexandre, por mais asfixiante que seja o meio, a situação em que ora vivemos, nós trazemos luzes para sair da situação. E a compaixão vai permitir que acionemos essas luzes dentro do outro. E quando saímos de dentro dele e criamos as condições para que ele exercite por ser a cada um conforme suas obras, isso é o que chamamos de amor. Amar os assistidos. Então, amor, eu crio as condições para que ele, que tem tanto quanto eu, porque não somos diferentes, podemos ter experiências às vezes diferentes, mas somos feitos da mesma essência e com a mesma origem e destinação. Então, nunca esquecer, qualquer coisa que venhamos a fazer, não há como errar. Estamos fazendo a nós mesmos. Ou eu estou me vendo no outro, porque isso quem nos lembrou foi Paulo de Tarso. Somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros.
E nesse sentido, Bezerra de Menezes nos lembra, corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Então, o que ora condeno com veemência no outro, conforme Marco Prisco com Divaldo, Lourdes Caterine com Hamed, ou com Francisco do Espírito Santo Neto, e também com Emmanuel, com Joana de Angelis, que falam a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo esconder, transferindo a responsabilidade para o outro? Quem é que está pronto para vivenciar o ensino de Jesus? Quem ofende ou o ofendido? Com certeza, o ofendido. Quem está pronto? O bom samaritano, porque antes passou 2 outros seres e não estavam prontos, perderam uma oportunidade que passam uma única vez. Mas a criatura já com sentimentos de piedade, de compaixão, sensibilizados à flor da pele, e o desejo de cumprir fielmente os seus deveres, ela enxerga na obra o que precisa ser corrigido em si, e o mínimo que pode perguntar se já corrigiu em si. Se não corrigiu, pergunta-se: o que queres que eu faça para a minha autocorreção? E se já corrigi e já não condeno, quero fazer alguma coisa, eu questiono o próprio Cristo: o que queres que eu te faça? E fazer, pelo necessitado, o que faríamos por Jesus, se fosse ele. Ou faríamos o que ele faria se estivesse em nosso lugar. Né, vamos para Orlando. Orlando, meu querido, fique à vontade. Obrigado, Ailton. Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Pronto. Ok. Bom, Sebastião, nós, de um modo geral, sempre colocamos como uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa existência, né? Essa prática da caridade com relação, principalmente, ao amar os nossos inimigos, a perdoar, não é? Nós sempre costumamos dizer que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Talvez porque não compreendamos bem o que seja o perdão, ou talvez por alguma resistência que tem como fonte o orgulho. Mas uma questão do Livro dos Espíritos que me deixa sempre intrigado é que o Kardec pergunta assim: poderá sempre o homem, mediante seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta dele é que me deixa assim, né? Ele fala: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Eu queria que você falasse sobre essa questão, né, abordando a caridade e talvez mais especificamente sobre essa coisa do perdão, né? É vontade que nos falta? É difícil perdoar? O que acontece com a gente, ou é a gente que resiste mesmo? Então, vamos lá. Isso foi motivo de anos de estudos para entender, porque quando deparamos com essa questão, que é a 909, ficamos intrigados como você e, ao mesmo tempo, esperançosos. Só que eu fui saber o que era a vontade, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, logo de cara encontramos: se todos os encarnados, não disse esse ou aquele, se todos os encarnados soubessem a força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E agora só preciso saber quem é essa moça chamada vontade. E, ao mesmo tempo, com Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, e também Depois da Morte, a vontade é a essência consciencial do ser. Para Huberto Holder, é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, porque para Emmanuel ela é a gerente esclarecida da mente.
agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. E se fôssemos dar a ela outros nomes, chamaríamos também de o mentor, o Cristo interior, o eu superior, porque ela tem capacidade, segundo Miramês, de gestar os próprios pensamentos. Além dela gerenciar a mente, ela gesta o pensamento, que vai ser a capacidade criativa dentro da própria mente. Então, quando entendemos que a vontade é essa essência interna que representa a nossa consciência, que traz algo do reino de Deus para a sua expressão no próprio mundo mental, para que eu possa criar novas realidades. E, nesse sentido, relembro Joana de Ângeles, que ela narra, numa de suas obras, que a primeira tarefa de um médium, e, por sinal, todos somos, mais ou menos de acordo com a sensibilidade de cada qual, então, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E se eu devo amar fora conforme amo dentro, porque ame ao outro conforme ama-se. Ame a Deus acima de todas as coisas. Onde está o Deus que foi recomendado esse amor? Deus e o Cristo estão dentro de nós, segundo Miramês. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, ele e o Cristo também estão. Então, conforme amamos essa essência crística, essa essência cósmica em nós, por extensão, fortalecemos nossa vontade, porque ela vai expressar essa essência e vai transformar essa essência em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. E quando falamos de caridade, principalmente se pegarmos várias máximas do Cristo, aquela, reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis com ele a caminho. Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, fala: esses adversários, esses inimigos, não são externos, são internos. Se estudarmos a obra Sabedoria do Evangelho com Carlos Torres Pastorino, ele vai decifrar todas as parábolas de Jesus, começando do exterior e terminando no interior. E vai ver que aquele cara que foi assaltado, que o bom samaritano socorreu, foi assaltado por suas paixões, por seus desatinos, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, baixando a vibração, entrando em outra frequência. Então, quando compreendemos que a vontade representa a essência do ser e eu me predisponho a fecundar-me por ela, porque ela vai gestar o pensamento que talvez eu esteja pedindo e vai me entregar e ainda orientar-me, que nós chamamos de intuição, para que possamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, que é a verdadeira caridade. Então, se eu vejo alguém sedento, eu não vou negar um copo de água fria, que é o primeiro socorro. Agora, eu preciso libertar a criatura para que ela busque a sua própria água, caso ela sinta sede outra vez. Se for alguém que esteja nu ou seminu, eu não vou negar a roupa que vai cobrir o teu corpo, mas vou providenciar para que ele aprenda a adquirir a sua próxima roupa. E assim como faminto, assim como enfermo, até porque nem Jesus curou ninguém, porque isso está nos evangelhos, mas sempre afirmou: a sua fé te curou. Estamos para reconciliar conosco mesmo. Divaldo tinha uma luta com ele mesmo, assim como nós. E aí faz a pergunta: quando a pessoa se enxerga, estaria reconciliando com ela mesma? Com certeza, quando ela reconhece que a vida está colocando fora o que ela precisa trabalhar dentro. E quando ela faz algo para que o exterior, isso é Ramatiz, na obra Jesus é a Jerusalém renovada.
Enquanto eu não conseguir harmonizar-me com o exterior, que está me mostrando o que sou, eu não estou pronto para entrar na antecâmara, ou melhor, quando eu não cumpro os meus deveres fielmente e reconciliando com o exterior, eu não estou pronto para entrar na antecâmara, que nós chamamos de o mundo mental. E enquanto não nos tornarmos seres em harmonia com a lei, com a vida, consigo mesmos, eu não estou pronto para entrar na segunda câmara. Porque após eu reconciliar com o entorno que a vida está me mostrando, porque é o mínimo que eu preciso fazer, aí a próxima viagem vai ser nos meus próprios umbrais, no meu inconsciente. E se eu não passar por lá, eu não entro no reino de Deus em mim, que é a segunda câmara. Então, Ramatiz coloca isso de forma belíssima nesta obra. Então, a primeira coisa, a vida vai me mostrar o que eu preciso transformar para ontem. E assim, lembrando de Jesus e também de Chico Xavier, mais especialmente Chico, agradeço a Deus por ser o assaltado, porque já não sou mais o assaltante. Por ser o que acolhe a calúnia, porque já não sou mais o caluniador. Então, nós temos a oportunidade desse exercício constante a partir do que vemos fora. Porque na sequência desta auto-reconciliação, nós vamos enxergar Deus em todas as coisas. E não tem nada de errado na sua obra. Vamos ver alguém que está fazendo alguma coisa, que se a mulher adúltera não foi condenada por Jesus, e nem pelos demais, que ele começou a mensurar os seus desatinos, que eram mais graves do que o dela própria. Imaginemos nós que deveríamos estar fazendo a ele o que ele faria se estivesse em nosso lugar, condenando algo que está fora só porque eu discordo de tal situação. Então, discordar ou julgar alguma coisa que está fora como se a obra divina estivesse em desarmonia é a própria condenação. E nesse sentido, com o Espírito Rossini, relembro, ele fala assim: há 3 concepções que precisamos considerar no espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o evangelho. Tudo está em perfeita harmonia. A ciência nos possibilita compreendê-lo. E a virtude é a resultante do nosso comportamento após compreendido. E quando a harmonia, a ciência e a virtude tornam-se unas, eu sou o que penso e vivo o que falo, as 3 recebem um único nome: pureza. E lembramos de Jesus. Se não receber a boa nova com a pureza do coração de uma criança, não a compreendereis. Sebastião, aceitar as injustiças sociais de todo tipo, sem questionamentos, principalmente de quem está no poder, é uma caridade? Ou devemos ter ações no sentido da mudança? Você já perguntou e praticamente respondeu. Então vamos lá. Alguém aparentemente está agindo de forma injusta. Nós podemos até encontrar a injustiça em relação à lei dos homens, mas jamais a encontraremos em relação à lei de Deus. Então não existe o injustiçado. E só temos um único meio seguro para mudar a situação, onde eu não vou condenar
quem está fazendo o equívoco, mas vou exemplificar, ensinar a ele como faz, de fato, se eu tivesse em seu lugar. Aí nós resolvemos a situação de vez. Por isso que perdoar a um amigo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, com Paulo de Tarso, é dar-lhe provas de amizade. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si próprio. Então, o governante é um médium que representa quem o elegeu. E se nós não votamos nele, se for o caso, como nós vamos fazer a mudança? Volto a Kardec. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fechamos o raciocínio. Qual o pensamento? Qual o sentimento? Qual o coração suficientemente perverso para resistir o contato do verdadeiro amor? Por isso, quando vemos, às vezes, em grande monta alguém desviar recursos, vejamos se eu não estou desviando em pequena monta, porque o delito é o mesmo, 1 centavo ou 1 trilhão, não é o montante, mas sim o delito em si. E quando eu começo a consertar em mim, a partir do que eu estou vendo fora, a tendência, segundo Chico Xavier, essa é do Chico mesmo, não é de Emmanuel, nem um outro espírito, consertado dentro o que está em desarmonia, fora tudo ficará perfeito. Porque o que eu vivencio, veja com Joana de Anjos na obra Plenitude. Quando um ser, somente um, se ergue para Deus em oração, desejando tal mudança, ele ergue consigo a humanidade inteira. E Emmanuel, na obra Servidores no Além, quando esse ser coloca 1% do cristianismo que ele prega pelos lábios em prática, nos seus atos do dia a dia, ele liberta plenamente a humanidade inteira de todo o mal, que é fruto da ignorância. Por isso, antes de pleitearmos, segundo Leon Denis, direitos, cumpramos os nossos deveres. E pela nossa transformação no cumprimento dos deveres, nós vamos corrigir o que ora está desfigurado no contexto. Porque para mudar um governante, basta saber votar. Se não tiver ninguém, se eu me julgar apto, eu me apresento para fazer o que ele não conseguirá fazer. Por isso que André Luiz fala, a crítica quase de nada vale. Agora, o exemplo, transformando, arrastando a multidão, sim. Porque a palavra pode convencer, mas só o exemplo tem a capacidade de transformar. Então nós vamos passar. Volto para você, Jutaí. Ainda bem. Ainda dá para perguntar uma, né? Vamos falar um pouquinho de um processo que nós estamos vivenciando. Na verdade, nós, no nosso grupo mediúnico, estamos reiniciando o estudo do Livro dos Médiuns. E é no início que estamos, e eu nunca me esqueço da primeira questão do Livro dos Espíritos, muito menos do item 1 do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre a dúvida que nós temos sobre a existência dos espíritos. E ele, obviamente, diz que a causa primária dessa dúvida é a nossa ignorância com relação à própria natureza dos espíritos. O que significa dizer que também é a dúvida sobre a nossa própria natureza. Nós somos espíritos, né? Eu queria perguntar para você, Sebastião, se esta dúvida sobre a nossa própria natureza também não é um grande dificultador para que nós entendamos qual é o nosso dever e qual é o caminho que nós devemos seguir no sentido de nos melhorar, de conquistar a virtude e de realizar a própria caridade. Então, vejamos com 2 personagens da história. Primeiro, Sócrates,
que, ao ler no portal do Santuário de Delfos a frase de Hermes Trismegistus, que é o velho sábio, o pai da sabedoria, o 3 vezes grande, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A verdade sobre nós mesmos, que somos um universo em miniatura. E Jesus completa no tempo devido. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E ainda relembrou, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, etc. E nesse quesito, Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que além de ser espírita ou um espírito consciente, cientista, professor de medicina, etc., numa reunião mediúnica, narra ele, o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso. Aí eu vou saber quem sou de fato. E nesse sentido, Leon Denis nos auxilia em O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. Aí, quando nós analisamos e lembramos de Kardec, inicialmente, na Gênese, no item 27 do capítulo 2, o homem é um pequeno mundo, e o homem sou eu. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria o Deus que criou o corpo. E às vezes eu, que estou animando o corpo, não sei nem como funciona uma de minhas células. E aí lembramos de Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, a obra. O espírito tem quase a idade do universo. Ou em um ser consciente. Ele é a síntese de todas as nossas vivências e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. Aí a própria autora afirma na obra citada: a alma é somente um ponto de autoconsciência pura. Um ponto. Que Leon Denis preferiu falar um fragmento. Então, quando nós acessarmos a nossa própria consciência, que é o si mesmo, no dizer de Joana de Ângeles, aí não seremos mais pedintes. E para isso, já que você citou o Livro dos Médiuns, essa obra encantadora, Kardec deixou 2 possibilidades para a gente fazer isto, ou para nós fazermos isto. Ele fala que o médium precisa de 2 coisas para dar direção à sua mediunidade. O primeiro é o seu conhecimento. E a doutrina dos espíritos nos possibilita compreender a origem da vida, sua natureza e sua destinação. E o segundo é a sua moralidade. Então, os espíritos que por intermédio dele irá se manifestar, de acordo com o seu aculturamento e a sua frequência moral. Ele vai atrair os parceiros para o trabalho juntos, já que para assistir necessitados, quanto mais temos isso, nós vamos ofertar o que chamamos de choque anímico. Então, o espírito que sofre, chegando na ambiência de alguém que vive o que prega e sabe o que está fazendo, de imediato vai acontecer o que acontece com a indulgência, porque ele não vai julgar, ele vai acolher, e esse espírito vai ser permeado pelo seu energismo, conforme está em Trilha da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo, e, ao mesmo tempo, recebendo essa docilidade, esse amor incondicional, ele se acalma e depois, com as diretrizes do orientador, do evangelizador, ele vai reerguer-se, vai ter novas oportunidades de ascensão.
E não é tão difícil conhecer-nos. É fácil. O caminho que eu fiz. A primeira coisa que eu tenho que conhecer, porque é o que eu estou vendo, apalpando, é o meu corpo biológico. Se eu não conheço o meu próprio corpo, a sua anatomia, a sua fisiologia, dificilmente eu vou entender quem o constituiu, que é o perispírito, modelo organizador biológico. E se eu não conheço o veículo de expressão da mente, que é o perispírito, como eu posso compreender a própria mente? E se eu não entendo a mente, que é uma emanação do espírito, que é a totalidade, dificilmente eu vou saber quem é esse si mesmo. Então não é tão difícil, só que precisamos cumprir etapas. Partir do efeito, buscar as causas, foi a proposta de Kardec. Joana narra, e nós colocamos no nosso segundo livro, não tem como dissociar o corpo físico do espírito, com E maiúsculo, o espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Então, para alguns espíritas, que você já deve ter ouvido falar, o corpo é uma veste e quase de nada vale. O espírito é que é o essencial. Só que o espírito, segundo André Luiz, o corpo físico, segundo André Luiz, é uma materialização do perispírito. O perispírito é uma criação da mente, segundo Emmanuel. E a mente é uma emanação da consciência, segundo Joana de Ângeles. Enquanto não entendermos que somos um, dificilmente vamos entender a nossa própria condição como ser imortal. Eu vou passar a palavra agora para Orlando. Obrigado, Ailton. Sebastião, eu queria falar sobre culpa, né? O sentimento de culpa. Até que ponto esse sentimento ele pode ser algo benéfico no sentido de nos fazer acordar, perceber os erros que cometemos e avançar? E a partir de quando ele passa a ser algo que tortura e que paralisa o indivíduo, né, fazendo passar por processos psíquicos, né, com problemas de depressão, coisa do tipo, que vão agravar muito a condição espiritual do indivíduo. Porque a gente vê muito essa questão da culpa, quando mal trabalhada. Eu queria que você falasse um pouco dentro dessa perspectiva da caridade. Então, vamos lá. Para Francisco Cândido Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, algo que nos consola e nos conforta imensamente, a única coisa que nos leva para o umbral é a consciência culpada. E vamos analisar só 2 personagens, talvez a gente use outros, mas só 2. Sabemos que Saulo perseguiu, prendeu e executou quem acreditava em Jesus. E quando o Cristo o chama à responsabilidade, à consciência, eu não me lembro, em parte alguma, que Jesus ficou acusando-o do seu passado. Ele simplesmente perguntou a Jesus: o que queres que eu te faça? Anania veio esclarecê-lo, com certeza não o condenou também, iluminando a sua consciência para a nova proposta, porque ele era fiel no que acreditava, ele era um oficial da lei. Então, o que eu fiz ontem, que eu acreditava ser verdade, serviu para o ontem, como Paulo de Tarso assim narra. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Agora, conforme o nosso irmão Masaharu Taniguchi, na coleção, ou na obra que chamamos A Verdade, que são vários volumes, eu tenho os 10 primeiros. No segundo volume, ele narra que não devemos entrar nesse processo de culpa para conosco, porque eu não sou hoje o que eu era ontem, quando cometi tal desatino.
E nem adianta também eu querer me vangloriar de um ato bom que eu fiz no passado, porque eu já não sou mais o meu passado. Então, o que fazemos hoje, diante de cada situação, porque nós seguimos diretrizes, há situações que nos exigem muita coragem para fazer o que precisa ser feito naquele momento. Mas, como está no próprio Evangelho, no capítulo 10º, o que é desculpável para os homens pode ser condenável segundo a lei de Deus. E o que é condenável aos olhos da lei divina, muitos homens desculpam como se fosse algo normal. Então, o ideal seria entender. É a proposta do Espiritismo, uma das propostas que mais me encanta e me consola e me conforta. Eu estou me esforçando para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, eu vou analisar o equívoco, Joana de Ângeles agora. Escorreguei, ela pede, olhe pelo menos em que você escorregou. E levante e com o mesmo ânimo recomece. Então, a consciência de culpa leva-nos ao arrependimento, à mudança de direção. Só até aí ela é saudável. Agora, se eu ficar me dilacerando só porque alguém me condena por um passado que eu já não sou mais. Isso fizeram com o Cristo. Ele se deixou crucificar assim como Sócrates se deixou matar. Sócrates, para não violar a lei que regia o contexto. E, com certeza, Jesus também. Então, quando assim fazemos, isso basta um item no Evangelho segundo o Espiritismo para sanar a situação. O homem no mundo. Todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a permissão para fazê-lo. Porque só vai acontecer o que Ele permitir. Nada que é feito foi feito sem a sua permissão. E quando terminar, apresenta a obra, como se perguntasse, como me saí? É o que Santo Agostinho fazia. Então, por isso, a consciência de culpa, a nosso ver, no sentido de caridade para consigo, é para você fazer uma reavaliação. E o ideal seria sem culpa nem culpados, porque não há falha na lei e não há nada de errado, porque eu fiz o que eu acreditava, e pode ser até um desatino. Acreditava que poderia ser espertinho, por exemplo. E agora a lei me convida a refazer o caminho. E Emmanuel fala, nós evoluímos por intermédio da recapitulação. Segundo Joana de Ângeles, estamos aqui recapitulando para corrigir os equívocos, aperfeiçoando o que deu certo e adquirindo novas experiências. Então, aí eu passo para Sebastião fazer suas considerações e, a pedido de Jutaí, fazer a prece inicial, final. Então, vamos lá. A nossa gratidão ao Ailton, Jutaí, Orlando, aos nossos internautas, que são a razão do nosso existir, a tudo e a todos os seres onde quer que se encontrem, que de alguma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Emmanuel narra que oração é força e ação é serviço. André Luiz narra que oração é poder, energia, vibração. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo entre nós e a nossa essência consciencial, entre nós e um outro orientador amigo, então nesse ciclo de permutas incessantes, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. O meu projeto e propósito de vida, a minha oração diária
além de querer ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, após um autoexame, um exame de consciência com honestidade, usando de humildade, reconhecendo a minha própria ignorância. Em terceiro lugar, de sinceridade, sou eu o autor do meu destino. Eu peço capacitação para o trabalho que preciso fazer. E depois, fidelidade na aplicação. E a minha proposta é esta. Quero ser a cada dia mais pacífico diante da ferocidade que ainda existe em mim ou do que vem do entorno. Mais sereno diante das tribulações internas e os embates com o externo. Mais saudável pelo respeito a mim mesmo, à vida, à lei. E mais feliz por ter cumprido fielmente os meus deveres e construído a tranquilidade interior. E me posto ou me comporto de 3 modos. Em tudo dou graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E vivo com alegria, porque a alegria abre os espaços em meu psiquismo para que as bênçãos divinas possam adentrar-se. E a esperança, que é a doce presença do amor que traz as diretivas e as substâncias, a matéria-prima, para realizar a construção. E nessa construção, 2 coisas intenciono. Além da exemplificação do pensar na verdade, sentir o que pensa, viver, falar o que sente, viver o que fala, eu quero ofertar alguma coisa que consola, que conforta e que alivia o sofrimento alheio. Eu me sinto feliz pelo prazer de servir. Um privilegiado pelo prazer de servir. Que, segundo Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre. E encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Essa é a minha oração diária. Colocar-se em ação. E tudo que contribui, que concorre para o bem, segundo o Espírito Amigo, que hoje sabemos ser Joana de Ângeles, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E termino dizendo, meu Pai trabalha até hoje, disse-nos Jesus, e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. Abraços de luz e paz.